Amém? Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, versículo 36. Não sei se vai dar tempo para a gente falar tudo que a gente deseja, mas pelo menos o que for possível, que você abra o seu coração e permita o Espírito Santo falar contigo. Mateus 26, 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Você viu que ele chama os seus discípulos para o jardim, e em um certo lugar eles pedem para que os discípulos fiquem ali naquele lugar, e ele vai dentro daquele jardim para um lugar mais afastado. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fique aqui e vigie comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Espírito de Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, estamos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pela tecnologia, que possamos estar agora ao vivo, ou depois alguém esteja nos vendo, já gravado. Pedimos agora que o Espírito de Deus possa continuar a falar conosco, porque desde o momento que nós chegamos aqui, o Senhor tem falado. E eu peço, Senhor, fale profundamente no íntimo do nosso coração, porque o importante é que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir, que tu possas ter liberdade de falar, trabalhar, moldar os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa é uma das passagens mais conhecidas na Bíblia. É um dos momentos mais importantes na história de Jesus. Ele mostra aqui o nível de humanidade. Ele mostra aqui o quanto ele é homem, quanto ele é uma pessoa igual a qualquer um de nós. Ele não estava ali na pessoa de Deus, porque seria muito fácil para ele, mas ele estava ali do mesmo jeito que eu e você, humanos, necessitando da graça e da misericórdia de Deus. Ele chama os seus discípulos e chega a 3 discípulos mais próximos dele e fala para eles: olha, eu estou mal, eu não estou bem, eu estou triste. Fala para o teu irmão:
Estou aqui ao seu lado. Se precisar de mim. Ninguém aqui é super-homem, gente. Ninguém aqui tem capacidade de levar todo o peso deste mundo nas costas. Só um fez isso, o próprio Jesus. Quando ele chega e fala para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor, passa de mim essa responsabilidade, mas contudo, seja feita a sua vontade. Porque você acha que é fácil levar o cálice da ira de Deus? Você acha que é fácil carregar o pecado de todo o povo sobre si? Se você conseguir ler a Bíblia aí, vai lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 22, olha o que diz aí. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, diz assim: no versículo 20 fala assim: portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso aquela angústia, por isso aquela tristeza. Diz a palavra que Jesus estava tão angustiado que o seu suor saía sangue, as suas lágrimas eram lágrimas de sangue. E ele pergunta para Deus 3 vezes, ele fala com Deus 3 vezes: Senhor, se for possível, se tiver um jeito da minha vontade prevalecer sobre a tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas ele dizia: não, Senhor, a tua vontade, ela precisa estar em primeiro lugar no meu coração. E eu quero falar sobre isso. Quero falar da vontade de Deus. Se você conseguir abrir sua Bíblia aí em Romanos 12, diz assim, Romanos 12, no versículo 2 diz assim, no versículo 1, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus falou: faça-se a tua vontade. Eu quero perguntar para você, qual é o nível da expressão da vontade de Deus dentro da sua vida? O quanto a vontade de Deus tem agido, tem trabalhado sobre você? Ele diz aqui: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. É um processo. Você andar e viver segundo a vontade de Deus para a tua vida é um processo que não acontece de um dia para outro. Eu lembro que quando eu abri meu coração para Jesus ser o Senhor da minha vida, foi em 96, no culto de uma igreja. Final do culto, o pastor fez o apelo. Eu não sabia o que ele estava fazendo direito. Eu acabei levantando as mãos. Depois eu fui entender o que era apelo. Mas aí depois eu conto essa história profundamente para você. Aí eu aceitei Jesus. Eu bebia. Eu tinha uma vida
totalmente fora do padrão de um marido, de um esposo. Só para você ter uma ideia, a gente saía para as festas. Acho que não vou contar essas coisas não, deixa para lá. É melhor, né? Mas, para você ter uma ideia, a vontade de Deus não aconteceu de um dia para outro na minha vida. A partir do momento que eu fui dando liberdade para que o Espírito de Deus trabalhasse no meu coração, eu comecei a me render à vontade de Deus. Eu comecei a conhecer que a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade. Fala para o teu irmão, a vontade de Deus sempre será melhor, boa, perfeita e agradável do que a sua. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E o lugar mais expressivo aonde se encontra a vontade de Deus é aonde? Na Bíblia. Na palavra. Por isso que nós temos tanta resistência para ler a Bíblia. Quem começa a ler a Bíblia aqui, todo empolgado, hein, irmãos? Ao mesmo nível de empolgação que você tem, que na hora que você sabe que lançou uma série nova, nesses canais de streaming, ou a sequência daquela série que você gosta, você tem aquela mesma empolgação, dizendo, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu quero conhecer a vontade de Deus. É assim, gente? Não é assim. Mas quando você começa a ler a Bíblia, você começa a perceber a vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus para a nossa vida, ela não pode ser algo que você entenda como se fosse algo imposto. Apesar que é boa para você. Mas não leve isso como algo impositivo. Deus quer que a vontade dele seja suprema na tua vida? Quer. Mas Ele quer que você conheça essa vontade, que você deseje essa vontade. Lá em Mateus 6, olha o que diz em Mateus 6. Mateus 6, no versículo 7. Foi isso que eu falei? Mateus 6, 7? Versículo 9, digo. Mateus 6, versículo 9, diz. Jesus falando, tá? Portanto, ore assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja o quê? Feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Jesus, através da oração, da expressão da oração, ele deseja que a vontade de Deus, ela seja estabelecida na terra como ela é estabelecida no céu. Lá no céu, meu irmão, a vontade de Deus não é questionada. Aqui na terra, nós questionamos a vontade de Deus. Lá no céu, a vontade de Deus é algo que todos desejam. Já aqui na terra, nem todos desejam a vontade de Deus. Por isso que Jesus ensinou a buscar, a desejar, a conhecer a vontade de Deus. Eu acho que muito das nossas vidas que nós desejamos acontecer nas nossas vidas, não acontece, porque talvez não esteja dentro da verdadeira vontade que Deus tem para nós. Mas diz ainda em João capítulo 6, veja lá em João capítulo 6, no versículo 37. Foi isso que fez Jesus sustentar, quando ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça-se a tua vontade. Por que ele acabou falando isso? Que seja feita a vontade dele. Porque ele sabia a finalidade da vontade de Deus. Aqui em João 6, 37 diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim,
e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Qual é a vontade de Deus para com Jesus? Que eu, está falando de Jesus, não perca nenhum de todos os que nele me deu, todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus aguentou o cálice da ira de Deus, porque ele conhecia a vontade de Deus, ele desejava a vontade de Deus, e ele sabia a finalidade da vontade de Deus. Ele diz aqui, vou ler novamente, meu irmão, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que nele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem tem a sua salvação garantida aqui, dá um glória a Deus, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus desejou mais que a vontade do Pai prevalecesse sobre a vontade dele. E o Jesus que eu estou falando aqui é o Jesus que tinha fome. Jesus tinha fome. É o Jesus que tinha fome. É o Jesus que precisava dormir. Lembra que Jesus dormiu no barco? É o Jesus que precisava, meu irmão, se vestir. É o Jesus que precisava tomar banho. É o Jesus que chorava. É o Jesus que se alegrava. É o Jesus humano. Mas era um Jesus ungido pelo Espírito de Deus, marcado pelo Espírito de Deus, como eu e você. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui, meu irmão? E eu quero mostrar aqui para vocês algumas manifestações da vontade de Deus. Como é importante você conhecer algumas manifestações da vontade de Deus para a sua vida. Se você puder a Bíblia comigo, no Gênesis capítulo 12, diz assim, Gênesis 12, Gênesis 12, é isso? Falei? Isso. Versículo 1 diz assim, ó. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá o quê? Chegaram. Para você entender sobre a vontade de Deus, uma das manifestações da vontade de Deus é mostrar o nível de dependência que nós temos de Deus. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero que você deixe tudo o que você tem aí, deixa a sua terra, deixa a sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, vou fazer de ti lá uma grande nação, vou te abençoar, você vai prosperar, você vai ser uma bênção. Gente, Abraão não tinha 20 anos, um homem ou uma mulher de 20 anos, de 21 anos,
tem sonhos, tem força, tem ânimo para aceitar desafios. Este homem tinha 75 anos. O que o brasileiro faz quando ele chega aos 75 anos? Qual a vontade dele? Ficar jogando dominó aqui naquela praça ali do Vital Brasil. Ficar jogando peteca. Tem uns cabos que jogam peteca ali em Caraí, gente, que eu fico cabulado. Os caras têm físico. Viu? Uma pessoa de 75 anos, meu irmão, ele quer mais de curtir a vida, curtir os netos. É ou não é, gente? Usufruir de todo o trabalho que ele teve do ano inteiro, da vida toda. Usufruir do prazer agora, do lazer. Mas Deus chega e fala com este homem. Eu pergunto, foi a vontade de Abraão que foi estabelecida ali, ou foi a vontade de Deus? Foi a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, a manifestação da vontade de Deus mostra o quanto nós dependemos e confiamos em Deus. Porque Ele já falou para você fazer certas coisas, tanto para você como para mim, que vai exigir que nós confiemos nele, que nós possamos depositar toda a nossa dependência a Ele. Enquanto isso não acontecer, meu irmão, me desculpe, a vontade de Deus está muito longe do teu coração. A vontade de Deus, ela manifesta o nível, ela mostra o quanto você depende, o quanto você confia nele. Pergunta para o teu irmão, você confia mesmo em Deus? O que ele falou? Quem confia em Deus aqui? Então por que você não faz o que Ele manda? Por que você não obedece, arrisca o que Ele tem falado no teu coração, aquilo que você tem que fazer? Este homem abandona tudo, deixa o trabalho dele, deixa as empresas dele, leva a mulher dele, o sobrinho, as pessoas que trabalhavam com ele, e diz a palavra que ele chegou. Quando você faz a vontade de Deus, por depender dela, Deus te leva a ter vitória. Deus te leva a alcançar o teu sonho. E eu queria desafiar você que está aqui, você que está me vendo, a se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mesmo que venha contrapor a minha vontade. Vai mostrar o nível de dependência e de confiança que nós temos em Deus. Jesus, ele tinha alguma sombra de dúvida que Deus iria ou não iria honrá-lo? Não passava dúvida no coração de Jesus. Jesus confiava plenamente no Pai. Jesus dependia totalmente no Pai. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso, irmãos. Ele quer saber, meu irmão, quanto que você depende dele, o quanto você confia nele. É nesse momento que vai mostrar o nível, se está alto, se está baixo. Porque falar é muito fácil. Estão entendendo a mim ou não? Uma vez aconteceu com a gente, um casal, amigo nosso. Deus falou para eles: vai na casa do Everaldo e da Clélia e dá o carro que vocês têm para eles. Não foi, Pedrinho? Chegaram lá em casa e falaram: olha, tomar um café aí na casa de vocês. Tomamos um café. Na hora de ir embora, eu falei assim: leva a gente para casa. Eu falei: por quê? Deus mandou entregar o carro para vocês. Eu falei: não vou comprar o carro, não vou vender, não tem dinheiro para comprar. Ele falou: não, quem disse que eu estou comprando? Para vender o carro, para entregar o carro. Já viu isso acontecer, gente? No outro dia o pai dela chegou para ela, sem ela saber, e falou assim: Deus falou comigo. O que é, pai? Para eu comprar um carro novo para você. Aí o pai dela deu um carro novinho para ela, o marido dela, ela e o marido dela. Será que a gente tem esse nível, meu irmão, de confiança e dependência a Deus? O que Deus já mandou você fazer? O que Deus já mandou você se entregar? Que talvez você ainda não fez, meu irmão, vai demonstrar o seu nível de confiança e dependência a Ele. Segunda coisa que eu entendo aqui, Gênesis 22, olha só.
Gênesis 22. Ainda desse rapaz aqui, chamado Abraão. No versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão não acordou. Abraão ficou dormindo até mais tarde. Alguém aqui dormiria? Pastor Marcelo, você dormiria, pastor Marcelo? Imagina você. Abraão esperou 25 anos para Deus honrar a promessa que Deus faria dele uma grande nação. Queria ser pai de nações, que reis sairiam dele. Depois de 25 anos, nasce o filho amado, filho da promessa, Isaque. Já tinha passado aqui já uns 10 ou 15 anos, aqui ele era um adolescente. Deus chega para Abraão e fala: olha, Abraão, não é isso que ele fala? Ó. Abraão, ele te respondeu, versículo 1, eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça holocausto sobre um dos montes que lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quem seria aqui o corajoso, a corajosa, que faria isso no outro dia logo? Aqui mostra, meu irmão, o nível do primeiro lugar que eu falei, mostra, quando ele saiu da terra onde ele estava, mostra o nível de dependência, porque ele tinha que depender de Deus para alcançar aquela terra. Aqui mostra o nível de conhecimento que Abraão tinha dos planos de Deus para a vida dele. Deus tinha prometido: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus tinha prometido Isaque para ele. Isaque nasce, depois de 15 anos, Deus chega e fala: olha, eu quero que você pegue agora e sacrifique o seu filho lá no Monte Moriá. Ele sabia, ele conhecia profundamente a vontade de Deus, ele sabia profundamente os planos que Deus tinha para a vida dele, para o seu filho. Você quer conhecer, quem quer conhecer a vontade de Deus aqui? Você precisa conhecer, mas de forma profunda. Deus tem um plano para a tua vida. Vou ler aqui para você, versículo 7. Versículo 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Já tinha chegado lá no altar, Vamos ver o versículo 5, vamos lá. Eu parei aonde? Versículo 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Andaram 3 dias, gente, para chegar no monte. Então disse ao seu servo: espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltarei ou voltaremos? O verbo está no plural. Ele chega para o servo e fala assim: olha, vocês ficam aqui, eu vou subir um monte agora, junto com meu filho, vamos levar lenha, vamos levar tudo que precisa, vamos adorar a Deus e vamos voltaremos para junto de vocês. Ele estava dentro da vontade de Deus, sabe por quê? Porque ele conhecia profundamente os planos que Deus tem para a vida dele. Sabe qual é o nosso problema de não nos colocarmos 100% na vontade de Deus? É porque a gente não sabe, a gente não conhece os planos que Deus tem para a nossa vida. A gente acha que conhece, mas não conhece. Muitas vezes nós somos muito superficiais. Lembra da passagem do cara que estava com água no tornozelo? Ele anda 500 metros. Aí vai para cá, depois vai para cá. Quanto mais profundo você for em Deus, mais você vai conhecer o que Ele quer fazer na sua vida através da sua vida.
Seria muito incoerente Deus prometer que faria de Abraão pai de nações e iria matar o filho dele. Vamos ler aqui, versículo 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, 3 dias sem conversar os três. Estava todo mundo caladinho. Meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, lógico, se o menino ia embora, o menino ia correr aqui, ele ia fugir. E deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Versículo 13, você vai entender aqui, ó. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Dali, diz-se até o dia de hoje, o monte do Senhor se proverá. Versículo 15. Então do céu veio segunda vez o anjo do Senhor, chamou Abraão e disse, por que você fez isso? Porque você fez a minha vontade, não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Quem é essas? Quem faz parte dessa descendência? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Porque você obedeceu a minha voz, porque você obedeceu a minha vontade. Então Abraão voltou para onde estavam os seus e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. A manifestação da vontade de Deus mostra o nível de quanto que você conhece o plano que Deus tem para a tua vida. Enquanto você fica em cima do muro, é porque você não conhece como deveria conhecer os planos grandiosos, maravilhosos que Deus tem para a tua vida. O anjo falou novamente para ele, olha, certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência. Isaque depois teve um filho. Quem foram os filhos de Isaque, gente? Esaú e Jacó. Jacó teve 12 e chegou até você. Nós somos filhos de Abraão, pela fé, em nome de Jesus. Agora, se este homem falasse para Deus, Senhor, porque na Bíblia não tinha acontecido em lugar nenhum Deus pedir um filho para alguém. Era a primeira vez. Vou fazer uma pergunta aqui. Você acha que Abraão falou para Sara que aquela viagem que ele estava fazendo era para sacrificar o filho? Quem acha que Abraão falou para Sara aqui? Quem acha que Abraão não falou para Sara? Quem não acha nada? Você não acha nada? Independente disso, meu irmão, Abraão escolheu fazer a vontade de Deus, porque ele conhecia os planos do Senhor. Tem gente que casa sem saber se aquele é plano de Deus para ela. Tem gente que muda de trabalho sem saber se Deus queria que ela mudasse. Tem gente que vai embora para outra cidade sem saber se Deus queria que ela fosse para outra cidade.
Tem gente que faz a vida dele achando que Deus está concordando com o que ele está fazendo. Mas se ele conhecesse profundamente os planos que Deus tinha para a vida dele, ele pensaria muito bem nas decisões que ele ia tomar na vida. Porque hoje você é fruto das suas escolhas. E se você escolher estar no centro da vontade de Deus, você vai se dar bem. Deus honrou ou não honrou Abraão? Honrou. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, meu irmão, é sinal que você está cumprindo o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Você não está aqui hoje na igreja ouvindo essa palavra porque você queria. É porque o Espírito de Deus quer que você escute isso. Você que está nos vendo aí. Nós precisamos, meu irmão, conhecer a boa e a perfeita e a agradável vontade que Deus tem para nossas vidas. Eu acho que o maior desafio dessa geração é essa. É saber, conhecer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque hoje nós vivemos uma geração que vive para si, olhando para si. É a minha vida, é o meu sonho, é o meu projeto. Quem está no centro da atenção sou eu. É a pessoa. Não, o centro da atenção tem que ser Deus. Eu lembro quando nós fizemos o seminário teológico lá em Goiânia, e o pastor falava sobre missões, ardia no nosso coração. Quero ir para a África, quero ser um missionário na mão do Senhor, quero servir a Deus. Hoje, meu irmão, você vai falar para uma pessoa que Deus quer chamar ele para uma obra grandiosa, ele fala: quanto que eu vou ganhar? Onde eu vou morar? O que é que eu ganho com isso? A pergunta é: nós estamos no centro da vontade de Deus? Porque quem está no centro da vontade de Deus vai realizar sonhos que estão no coração de Deus. Deus tinha um sonho de fazer Abraão uma grande nação, mas dependeu da resposta do coração de Abraão. Se Abraão fala não vou, Deus tinha levantado outro. É assim, meu irmão. Fala para o teu irmão: se você fala não, Deus vai atrás do sim em outra pessoa. Por último, Êxodo capítulo 1. Versículo 15 diz assim: só para você entender aqui a história, tá? O povo de Israel, isso depois de Abraão, aí vem Isaac, aí vem Jacó, aí nasce os filhos de Jacó, nasce José. José era o filho queridinho de Jacó, foi vendido por inveja pelos seus irmãos, foi parar no Egito. E lá no Egito ele se tornou governador do Egito. Veio uma grande fome sobre todas aquelas nações. E para o povo de Israel não morresse de fome, José traz a família dele toda para morar no Egito. E eles começam a crescer, a multiplicar, ao ponto que os egípcios estavam com medo deles tomarem o governo. E eles começaram a escravizar o povo de Israel. E já fazia isso 400 anos já. Já tinha 400 anos que eles eram escravos. Só que eles viviam crescendo, multiplicando. Aí o faraó falou: olha, a partir de hoje, toda criança que nascer sendo homem, é para matar ele, é para jogar no rio Nilo, para os crocodilos comerem. E aí o rei fala assim, versículo 15: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chama Cifra
e a outra se chama Puá. Nome bom para dar para nossa neta que vier aí, não, Preta? Puá? Oi, Puá, vovô chegou. Pupu, vovô chegou, Pupu. Não tem Tutu, Arthur? Pupu. Tá vendo aí, Felipe? Você está ouvindo essa mensagem aí? Põe em prática. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Verifique se é menino ou menina. Não é verifique se é menino ou menina e menine. É menino ou menina. Amém? Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Está rindo, né? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Eu pergunto, essas mulheres estavam debaixo de uma ordem. Se elas não estavam cumprindo a ordem, provavelmente elas poderiam ser mortas. Mas elas preferiram talvez chegar a morrer, do que fazer algo contra a vontade de Deus. Elas conheciam a vontade de Deus, elas temiam a Deus. Quantas vezes, meu irmão, você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de alguém porque você se sentiu ameaçado de algo, ou porque você vai perder algum privilégio? Aí você deixa de agradar a Deus para agradar o homem. Deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de um homem, de uma pessoa. Vamos lá, versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isto? Deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Versículo 20. E Deus foi bom com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, e porque as parteiras fizeram a vontade de Deus, e porque as parteiras não temeram a vontade do homem, mas fizeram a vontade de Deus, Ele lhes constituiu o quê? Família. Fica em pé comigo, quero falar isso aqui para você, meu irmão. Isso aqui falou muito ao meu coração. As parteiras conheciam a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. O temor que elas tinham a Deus mostrou a elas o quanto elas dependiam de Deus para não ser mortas, o quanto que elas conheciam os planos de Deus. Mas em terceiro lugar, a vontade de Deus mostra o nível de recompensa que temos quando fazemos a sua vontade. Vou te incentivar a fazer a vontade de Deus, sabe por quê? Porque existe uma recompensa para isso. Aquelas mulheres, Deus deu a elas o quê? Família. Fala para o seu irmão, levanta sua mão e fala assim: família é uma bênção. É bom demais ter família. É bom demais se sentir na família. Mas dentre elas, deixar de fazer a vontade de Deus, ou morrer, porque estava desobedecendo homens, elas preferiram fazer a vontade de Deus, e assim Deus a recompensou. E eu quero ler por último aqui Filipenses 2, para provar para você que existe uma recompensa quando nós submetemos à vontade de Deus. Nós precisamos, meu irmão, mudar a nossa vida.
Fala para o teu irmão, para de fazer a tua vontade, irmão. A gente é cheio de mania agora, cheio de não me toque. É só você contrariar uma pessoa, a vontade dela, você vai saber como é que é o coração dela. É muito fácil você submeter a uma autoridade, seja o seu pai, sua mãe, seja seu patrão, seja aqui na igreja, quando ela concorda com a tua vontade. E quando ela contraria a sua vontade? Hoje, a gente tem que tomar o maior cuidado para pregar, porque senão vai contrariar a vontade do irmãozinho, da irmã. Eu não venho mais na igreja. Fico chateado. Eu vou dizer uma coisa para você, homens. Sábado, se prepara para ser contrariado. Porque Deus quer levantar você para ser um homem de honra e um homem de oração. Mas para isso, a vontade dele tem que prevalecer no nosso coração. Qualquer aborrecimento no trabalho, você já empina a carroça, porque contrariou a tua vontade. Do relacionamento familiar, esposa e esposa, qualquer coisa, ao bico. Minha esposa não tem esses bicos assim. Tem assim. Contraria ela para tu ver. Não é, Florzinha? Mas existe uma recompensa, mesmo doendo, mesmo padecendo, mesmo sofrendo, mesmo sendo injustiçado, existe uma recompensa quando você prefere andar no centro da vontade de Deus. Em Filipenses 2:5, coloca aí para a gente ler e encerrar. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Presta atenção. O mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Deixa lá no 2, no 5. O mesmo modo de se submeter à vontade de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos essa carta, versículo 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, está falando de Jesus, tá? Não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Lá no jardim de Getsêmani, qual era a semelhança de Jesus? Era semelhante ao poder e à autoridade do Pai, ou era semelhante aos seres humanos? Aos seres humanos. Por isso que ele estava triste, por isso que ele estava angustiado. Era um peso muito grande. E ele perguntou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha a recompensa. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor? Meu irmão, você pode até falar para Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça conforme a minha vontade, faça-se como a tua vontade. Fazer a vontade de Deus gera recompensa. E hoje o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus colocou toda a autoridade sobre este nome. Toda a potestade, todo o principado está debaixo dos seus pés. E hoje toda língua confesse que Jesus Cristo
é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, quanto mais você fizer a vontade de Deus, mais a glória de Deus estará sobre a tua vida, e mais glorificado será o Senhor através da sua vida. Que nessa noite você possa colocar a mão no seu coração agora e orar do seu jeito aí, pedindo para Deus esvaziar você das suas vontades, que talvez esteja concorrendo com as vontades de Deus na sua vida. Coloca a mão no seu coração, fale com Ele agora. Fala como Jesus falou: Senhor, se for possível, mas se não for, que não faça a minha vontade, faça-se a tua vontade agora, Senhor, porque a tua vontade demonstra o quanto eu dependo de ti, o quanto que eu confio em ti. A tua vontade expressa claramente o quanto profundamente eu conheço os planos, os projetos, os sonhos que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mas também, Senhor, manifesta o quanto somos recompensados, o quanto vale a pena, Senhor, deixar a sua vontade sobrepor sobre a nossa vontade. A partir de hoje, Senhor, nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, o nosso viver, o nosso caminhar nas suas mãos. Que o Senhor possa exercer a tua vontade, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego todas as minhas vontades, todos os meus desejos em tuas mãos. Prefiro que os seus desejos, que as suas vontades prevaleçam sobre as minhas. Entrego a ti o controle da minha vida. A partir de hoje, verdadeiramente, seja o Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Vamos louvar